Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? De verdade, espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos falar sobre duas cidades aí. Começaremos aqui na página 130, nós vamos falar sobre Esparta e Atenas. Sim, isso mesmo. Pessoal, então, como na aula anterior nós já vimos um pouquinho, né, sobre como, é, quais foram os povos que originaram os gregos ali, mais ou menos naquela região. Vocês lembram que nós falamos sobre as sociedades micênicas, nós falamos também sobre os cretenses. Vocês se recordam disso? Então, hoje nós vamos dar seguimento, continuidade a essa aula. Então, continuando. Pessoal, nós temos que entender, fazer esse resgate aí sobre a questão das cidades-estado. Então, uma cidade-estado, ela é uma cidade no qual ela tem uma política soberana, né? Uma política onde ela pode decidir ali o que é certo, o que é errado, o que é bom, aquilo que não é, né? De acordo com seus integrantes, sem autorização ou então sem uma ligação com outras cidades ali por perto. Ela pode ter comuns acordos, mas contudo ela é soberana, ela não é igual como a nossa cidade de repente aí. Por exemplo, se caso o nosso prefeito, por algum motivo, ele decidir aí que todo mundo vai ter que pagar o imposto de, sei lá, R$ 50 ao final do ano de 2021 aqui agora, porque nós vamos fazer aí uma obra e precisamos arrecadar fundos. Então, se caso estivéssemos numa cidade-estado, é logicamente que dependendo do modelo de organização, porque uma cidade-estado também ela pode ser de uma oligarquia, ela pode ser uma assembleia, no caso, ela pode ser uma aristocracia, uma oligarquia, ou ela pode ser no sentido democrático mesmo. No caso, eles juntam ali, conversam, decidindo quem são os cidadãos e elegem um representante. Correto? Então, era basicamente esses três tipos, né, de sociedades aí. Vou silenciar aqui o computador, desculpa. Então, pessoal, é basicamente isso. Então, dentro desse modelo de sociedade, né, no caso, os líderes ou o líder, ele decidia sem precisar ficar comunicando ali com a cidade vizinha e tal. Uma coisa que vocês terem que. Hoje, como nós só estamos fazendo uma leve abordagem ao conteúdo, na próxima aula que nós vamos fazer os exercícios, na verdade, da página 135, tá bom? Nós vamos fazer os exercícios da página 135, antes não tem atividade. E vamos aprofundar um pouquinho mais. Já só para vocês entenderem bem, para não ficar nada aí muito solto. Então nós temos que ver que quando nós falarmos de Esparta, né, os espartanos, eles tinham na verdade uma cultura, né, militarista muito forte, entendeu? Então, ou seja, os meninos logo com 7 anos eles já iam para determinados acampamentos, como que eu posso falar para vocês, certos abrigos ali onde eles iam ser treinados para que o quê? Que ele mais tarde, né, com 20 anos aproximadamente, ele já pudesse, né, se tornar um guerreiro e assim ser útil ao Estado, correto? Assim servindo a sua força. E com isso também ele tinha diversos privilégios, inclusive de ser considerado cidadão. As mulheres, né, isso nós estamos falando de Esparta, as mulheres, no caso as meninas, né, tal, elas eram dedicadas para, no caso, o lar, entendeu? Apesar de que para ela se tornar uma boa mãe, uma boa, no caso, uma boa mãe, no caso, uma boa dona de casa, né, uma mulher, né, como eu posso falar para vocês, com um intelectual muito, é, como eu posso citar a palavra correta? Uma mulher com uma certa intelectualidade, né? Sábia, ágil, né? Com facilidades ali nos auxílios domésticos também. As meninas também não ficavam por fora, elas tinham também a questão ali da dança, a questão da música, a questão do estudo também, apesar de, né, não ser tanto, quando nós estamos falando de Esparta, não ser voltado tanto para esse cenário, né, diplomático. Diferentemente, né, de Atenas, que já é uma cidade onde os líderes ali, eles já tinham já em mente diversas ideias políticas, então, ou seja, eram intelectuais, vamos dizer assim, que estavam no poder e tudo mais, tal. Até mais à frente gerar algumas revoltas que nós vamos falar na próxima aula. Então, pessoal, de verdade, eu espero que vocês
tenham entendido, né, a diferença. Eu expliquei para vocês sobre a questão de o que é uma cidade-estado e um pouquinho das características aí de Atenas e Esparta, que é mais ou menos o seguinte. Quando você falar Atenas, você vai lembrar o quê? De guerra, militarismo, dessa disciplina militar, vamos dizer assim, né? Digamos assim, dessa força. E quando você vai falar de Atenas, você já vai levar mais para o lado, né, aristocrático, um lado mais, não necessariamente aristocrático, mas um lado mais político, um lado mais conceito, um lado mais racional, entendeu? Então é basicamente isso. Pessoal, de verdade, eu gostei muito da nossa videoaula de hoje. Na nossa próxima aula, nós já vamos estar já no encontro presencial e aí nós temos aí algumas atividades para fazer e algumas características que vamos aprofundar, beleza? Então é isso, nós vamos parar aqui na página 131 hoje. Eu vou passar uma pesquisa para você fazer, para que na próxima aula você já chegue já tinindo pra gente, ok? A pesquisa vai ser o seguinte, você vai pesquisar aí características, né, dos povos atenienses e dos povos espartanos. Então você vai fazer um quadradinho, né, no caso um quadro, né, bonitinho, vai colocar a data, tal, o seu nome, e você vai colocar lá, característica dos povos espartenses. Aí você vai colocar lá, característica dos povos atenienses. Aí você vai colocar lá, espartenses não, espartanos, você vai lá e coloca lá, entendeu? Então é isso, pessoal. De verdade, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nos vemos na próxima aula, né? No caso, o encontro ao vivo, eu acredito que tenha sexta-feira. Ou então, se caso nós não tivermos sexta-feira agora, no nosso encontro presencial, que já volta na semana dia 20. Beleza? Um abraço para você e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.